validação de dados, né? A maioria das pessoas aí, né, conhece ela como a caixinha de seleção, a caixinha de seleção, né, que a gente vê normalmente no Excel, quando a gente precisa ali de selecionar um item. Só que o nome, né, oficial dessa ferramenta é validação de dados. E ela tem uma outra função além da caixinha, né? Que muita gente usa ela só quando a gente precisa ali de ter um local de seleção de dados, quer criar uma caixinha e quer dar as opções pré-formatadas, né? Para que a gente vá lá no Excel e preencha elas. Só que ela tem uma outra função que é o próprio nome dela diz. Ela faz também a validação. O que é uma validação de dados? É quando a gente deseja que numa determinada célula só aceite algum tipo específico de preenchimento. E esse preenchimento ele pode ser muito ligado aos tipos de dados que a gente estudou lá no comecinho do nosso curso, que pode ser, por exemplo, número, que pode ser, por exemplo, data, que pode ser, por exemplo, inteiros e decimais, né, quando se fala de número, que pode ser o texto, enfim, nós vamos passar por elas aqui hoje, falando dos tipos de validação que eu posso fazer. Então, é uma ferramenta muito útil, principalmente quando estamos construindo uma planilha para nosso próprio uso, fruto, estamos recebendo uma planilha para manipular, para preencher, ou estamos enviando uma planilha para alguém ou outro setor. Né? São mais ou menos as três situações possíveis que a gente tem no nosso dia a dia. É muito importante, né, você cercar algumas coisas e se certificar que algumas coisas estão todas certas para que a sua planilha funcione como deveria. Bom, isso envolve, porque é o seguinte, você criou uma fórmula lá linda, maravilhosa, a fórmula resolve todos os problemas do seu setor, a pessoa preenche lá um campo, aí dispara 300 CIS, 400 fórmulas, recalcula tudo, gera gráfico, vira aquela coisa linda, né? A pessoa preenchendo. Só que existe um fator essencial aí. Ela precisa preencher corretamente. Então, como que você garante que o preenchimento vai ser correto? Você não garante, né? Porque o preenchimento da célula é livre, eu posso preencher lá o que eu quiser. Então, às vezes está se esperando lá que para toda a mágica aconteça, se preencha um número. Mas aí, alguém escreveu um texto lá, na célula. E o negócio degringolou, bagunçou, e não fez a mágica que deveria fazer. Bom, então, a validação de dados, ela entra como ferramenta para essa etapa. Vamos, então, cercar o que está sendo inserido na célula? Vamos definir previamente o que vai ser inserido na célula? Vamos garantir que o que está inserido na célula vai ser correspondente àquilo que eu preciso para que toda a minha planilha funcione? Então, ela entra com um papel nesse sentido, né? Então, vamos validar o que o usuário vai colocar na célula. E essa é a grande função. A função lista faz parte dessa validação, mas ela é uma das formas de validação, porque existem várias, tá? Então, sempre que vocês virem a caixinha, né, a partir de agora e tal, e observar a caixinha aí, lembre-se que ela é a validação de dados, né? A popular lista suspensa do Excel lá, etc., chamada de validação de dados, tá? Bom, então aqui tem nessa primeira parte da planilha, aqui tem um exemplo, né, do que podemos, né, validar aí no cadastro, né, validar aí na entrada de dados de cada célula, né, o inteiro, decimal, lista, né, aqui também limitar a data, limitar a hora, tamanho do texto, por exemplo, validações aqui ligadas à idade, que a gente pode fazer uma fórmula para isso, ligada a valores personalizados. Então, tem várias maneiras aqui de ser possível
de se validar, tá, uma célula. Onde fica a validação de dados, né? Aqui tem a imagenzinha, né? O print dela aqui do lado. Ela fica aqui em cima, na abinha dados, tá? Abinha dados, que tem aqui um conjunto de ferramentas ligadas a dados aqui. E aí, pode ser que no seu Excel, ela vai estar aqui, ó. Vai estar apenas o íconezinho dela aqui, ó. Chamado validação de dados, tá? Aí depende do seu Excel aí, porque, por exemplo, o meu aqui, como eu tenho aqui outras coisas habilitadas aqui, o solver, etc., aí ele tenta comprimir todo mundo, né, na mesma região. Aí ele pega e transforma isso aqui em ícone. Mas pode ser que no Excel de vocês aí esteja escrito validação de dados mesmo como texto, né? Igualzinho está aqui do lado aqui, tá? Então isso aqui vai variar de Excel para Excel aí, dependendo aí do que você tem aí de personalização do seu Excel, tá? O meu aqui, como tem algumas personalizações, ele acaba deixando só o ícone aqui, ó. Então ela tá aqui. Abinha dados, grupo de ferramenta de dados, validação de dados. Tem 3 partes desse menu. Nós vamos ver com detalhe, né, cada um deles aí. A validação, circular os dados inválidos e limpar os círculos de validação, tá? Então aqui que ela fica. Bom, vamos lá então. Vamos aqui limitar, né, fazer uma validação de dados que limite a entrada de um número inteiro. Número inteiro, então, entre 1 e 10. Né? Quero vir aqui e quero que o meu usuário só possa digitar aqui 1 ou 10. Entre 1 e 10, na verdade. Né? Mínimo 1, máximo 10. Então, se ele digitar aqui 22, não vale. Se ele digitar aqui 33, né? Não vale. O que a validação de dados vai fazer é exatamente isso aqui, ó. Quando eu tentar preencher algo que esteja fora do que foi predeterminado, ela vai me acusar que não pode, né? Está proibido digitar qualquer coisa que esteja fora entre 1 e 10. Então, se eu digitar 5, beleza. Ela vai aceitar. Então, como que a gente faz isso, né? Pegando a célula, então eu vou replicar esse caso aqui na célula B6 aqui. Vamos lá em dados, ferramenta de dados é o grupo, validação de dados é o menu. Então ele vai abrir essa caixinha exatamente como está aqui do lado. Né? Vamos fazer igualzinho essa aqui. Primeira parte aqui então é usar o número inteiro. Estamos em configurações da validação de dados, permissão de número inteiro. Aqui, se a gente quer ou não ignorar valores em branco, né, pode deixar marcado aí. Isso vai ser muito útil para a lista. Critério. Temos vários critérios aqui, semelhantes a algum que a gente já viu em outros momentos aí do nosso treinamento. Né? Então pode ser está entre, não está entre, igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. Tem vários possíveis critérios aqui. Então eu vou escolher o entre, né? Que é o nosso caso, nosso exemplo. Onde o mínimo seja 1 e o máximo seja 10. Então é essa validação que a gente deseja. Tá? Bom, vamos lá algumas considerações aí. Primeira delas. Existem duas outras opções aqui. Menu configurações, aqui a abinha configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. A mensagem de entrada é aquilo que vai aparecer e você pode até fazer o flag aqui, né, marcar isso aqui. Quando eu clicar lá na célula, eu posso mostrar uma mensagem para o meu usuário, para quem está preenchendo a minha planilha. Aqui eu escolho um título dessa mensagem, por exemplo, aviso. E aqui eu dou uma mensagem para ele. Por favor,
preencha valores entre 1 e 10, que é a nossa regra. E na próxima abinha aqui, que é alerta de erro, eu também posso dar um título aqui. E dar uma mensagem de erro para ele. Você digitou um valor diferente do permitido. Eu vou dar ok aqui com essas configurações e depois a gente vai voltar aqui para me falar mais um detalhezinho sobre elas aqui. Então eu vou dar ok. Então veja lá, vou destacar aqui de amarelinho, né? Olha, o que é aquela primeira configuração da mensagem? É quando eu clicar lá, aviso. Por favor, preencha valores entre 1 e 10. Então, essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte da mensagem é, se eu digitar 12, ops, que é o meu título, né? Você digitou um valor diferente do permitido. É o que vai ocorrer quando acontecer, né, um erro, né? Vamos chamar aqui, não é exatamente um erro, né? São regras próprias que a gente está criando, mas vamos chamar aqui de erro. Quando acontecer um erro, o que ele vai mostrar? Então, são duas mensagens que ajudam a orientar o preenchimento da sua planilha, certo? Se eu vier aqui, vou voltar lá agora, dados, validação de dados. Então, tá aqui, número inteiro, entre 1 e 10, a mensagem de entrada, o alerta de erro. E aí tem 3 configurações aqui do alerta de erro. Qual que é a questão, então, aqui? Se eu quero que a operação pare, que é o parar, se eu quero apenas dar um aviso, ou se eu quero apenas ser informativo sobre o que aconteceu naquela célula. Se eu escolho parar, tem esse efeito aqui, vocês já viram aí, ó, digito 12. Enquanto eu não preencher certo, ele não deixa eu seguir. Se eu clicar em cancelar, ele para e sai da célula. Então, esse é o efeito do parar. O segundo efeito que a gente tem ali é o efeito do aviso. Ele vai mudar o ícone. Quanto parar é o X, né? O stop aí. O aviso é a exclamação amarelinha. E vai ser um pouquinho diferente o comportamento dele. Vou dar ok. Se eu digitar aqui 12 agora, ele vai mudar. Ó. Ele vai mostrar as mesmas mensagens que eu configurei, mas ele pergunta assim, você realmente quer continuar? Então, o parar, ele vai falar, olha, você não pode seguir com esse valor e fim da história. O continuar vai falar o seguinte, olha, isso está errado, vai produzir um resultado errado, mas você quer insistir no erro? Ele te dá essa opção que quer insistir no erro. Se eu clicar em sim, ele vai manter o 12. Porque eu optei por continuar no erro, mesmo tendo criado um alerta para isso. E o terceiro caso, que é o informações, o ícone vai mudar, né? Vai ser aqui o exclamaçãozinho aqui, com azul, né? E o que ele vai fazer nesse caso aqui? Digitar aqui, ó. Ele só vai me dar o aviso. A informação que eu digitei algo diferente permitido. E ok. Não vai perguntar se eu quero continuar, nada, só me avisou. Então, vocês estão livres, né? Nós estamos livres aqui para determinar se eu quero parar a operação, se vai haver um aviso para a operação, ou se eu vou informar o usuário dessa operação. E aí a gente configura aqui a primeira parte aqui, que é número inteiro. Vamos avaliar o próximo caso aqui, exatamente um caso de validação decimal. Aí aqui muda.
Então, além de eu poder determinar aqui mínimos, máximos, fórmulas, etc., todo o meu resultado vai aceitar agora que exista decimal, né? Exemplo aqui. Quero limitar aqui os usuários, né, com um valor decimal, que é o percentual, menor ou igual a 3%. Então, estamos verificando o seguinte. Validação do tipo decimal, onde o mínimo é 0, o máximo é 3, e ele aceita, então, por exemplo, 2,55. E de cá, tem um cálculo aqui de porcentagem, né? Então, esse tipo de validação aqui é uma validação também muito útil, que tá aqui o aviso para nós, né? O valor do aumento ali tem que ser menor ou igual a 3%, né? Inferior a 3%. Então, está claro para o usuário o que ele precisa digitar. Então, se eu digitar 4,3%, né? Vamos olhar aqui. Mínimo 0, máximo 3, né? Não deveria aceitar, né? 4,3%. Acho que aqui tem uma questão que é o seguinte. Vou vir aqui, a validação de dados, decimal, está entre 1 e 3. O caso da porcentagem não é um bom exemplo. Se eu digitar, então, 4,2, ele não vai deixar. Tá vendo que deu certinho aqui? É que o caso da porcentagem aqui, né, ela multiplica lá, né? Na verdade, o que tem ali é 0,43, né? O que está ali é isso aqui. Que está entre 0 e 3, né? Para aquilo ali dar errado, eu teria que digitar 43%, por exemplo, ou mais que isso, né? 4,3. Continua sendo 0,43 aqui. Eu teria que digitar um número muito absurdo aqui para poder dar errado aqui, por causa lá, ó, da porcentagem, né? Porcentagem que não é um bom exemplo, não. Até 430 ele vai dar errado. 43 ele vai aceitar, porque lembre que o que está escrito ali, na verdade, se eu tirar o formato aqui de porcentagem e voltar para número, lá, é o 0,43, tá? Então, cuidado com essa pequena armadilha aqui, que às vezes você faz e fala, nossa, não está validando, né? O Excel não está fazendo o que eu mandei ele fazer. Na verdade, ele está. Só fique atento que o caso da porcentagem multiplica por 100, né? Automaticamente. Por causa disso, o comportamento dela é diferente, inclusive na validação. Tá? Então, se eu quero validar decimal entre 1 e 3, beleza. Desde que esteja aí como número. Né? Então, se eu digitar 4, não aceita. 4,1 não vai aceitar. 4,0 não vai aceitar. 3, na verdade, né? 3,01 não vai aceitar. 3,00 vai aceitar. Então, fique atento a esse caso aí da porcentagem, tá? Porque lembra que para o Excel que tem aqui é um número, né? Então, o que tem aqui para o Excel é 0,43, não 43%. Porque lá é só um mascaramento visual para que a gente possa aí ver de uma forma mais amigável.